Abra o teu coração para nós ouvirmos o momento da palavra de hoje, em nome de Jesus. Momento da palavra, com o pastor Carlos Júnior. Maravilha, graças a Deus. Palavra de hoje que o Senhor coloca em meu coração se encontra no livro Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7 e no versículo de número 24. Mateus capítulo 7 e o versículo de número 24. É a palavra que o Senhor coloca em nosso coração nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Missionária Eliamar, Deus abençoe, viu? Mateus capítulo 7 e o versículo de número 24, que vai dizer assim: a palavra do Senhor: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Engrandecido e adorado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, palavra que nós lemos nesta manhã é uma palavra bastante complexa, é uma palavra bastante maravilhosa, que vai nos relatar o momento em que Jesus está relatando a parábola dos dois fundamentos, ou dos alicerces. A parábola dos dois fundamentos, ela é uma grande parábola que é contada por Jesus. Esta parábola ela vai se encontrar em dois trechos da nossa Bíblia Sagrada, em Mateus 7, que nós lemos, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do versículo 47 ao 49. Essa parábola dos fundamentos, também conhecida como a parábola dos dois construtores. Entenda, o que me chama a atenção dentro deste conteúdo, dessa palavra, a palavra de Deus, ela é viva para o servo do Senhor. Só que quando ela é praticada, a palavra do Senhor ela continua viva quando nós a praticamos, quando nós a colocamos em prática. E quando isso acontece é que se pode ver o resultado da existência da palavra de Deus na nossa vida. É a prática ou o cumprimento da palavra que vai determinar que ela é viva ou não. Mas quando Hebreus vai dizer que ela é viva e eficaz, é porque ela nunca volta vazia, ela nunca cai por terra. O Senhor ele vai dizer em sua palavra que a palavra do Senhor não voltará para ele vazia, que ela irá apraz em tudo aquilo que ele a designou. Então é sinal que a palavra do Senhor não é mentirosa, a palavra do Senhor não é engano, a palavra do Senhor ela é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Por isso que Jesus ele vai dizer aquele que ouve. Repare a expressão e os termos em que Jesus ele vai colocar nessa tua parábola, para fazer com o povo vir entender a grandeza e o teu pensamento que ele queria. Essa é uma parábola diferenciada porque
Em Mateus capítulo 5, Jesus ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Só que quando ele vai dizer sobre as bem-aventuranças, ele está fechado ali só com os seus discípulos. Ele está ali fechado só com os teus, eu vou dizer, os teus obreiros, os teus discípulos, os teus servos, os teus homens. Só que agora ele quer expandir, ele quer atingir a multidão. Ele não quer mais que fique reservado só para os seus discípulos. Ele quer que agora aquilo amplie, aquilo amplie, aquilo cresça. Ele vai falar para toda a multidão que o seguia, toda a multidão que o apertava, toda a multidão que estava ali naquele momento. E ele vai entender que aquele momento é um momento propício, é um momento oportuno para que o teu pensamento agora, a tua palavra agora, venha atingir aquele coração, venha atingir aquelas pessoas, venha atingir aquela alma. E ele vai dizer a todo aquele que ouve. É uma expressão usada pelo Senhor Jesus para aquele que pratica, só que também para aquele que não pratica e não cumpre. Ele vai repetir a mesma frase, aquele que ouve. Ele vai repetir aquele que ouve, tanto para aquele que pratica, quanto para aquele que não cumpre a palavra. Por quê, pastor? Porque porque o Senhor está sempre falando, independentemente do homem praticar ou não. A questão aqui é de falar com Deus. A questão aqui é a questão de ouvir e praticar. Ouvir e não praticar é com o homem. Ouvir e não praticar, a decisão é sua. A decisão de Deus, a decisão de Jesus é lhe informar, é lhe enriquecer o teu conhecimento, é derramar a chuva sem medida sobre a tua vida, é lhe dar um parecer, lhe dar uma posição. Agora, se você vai ouvir e praticar, é uma decisão sua. O texto fala de uma edificação espiritual. Portanto, a edificação, que é edificação, construção. As casas são edificadas, levantadas, construídas. Escolas são edificadas, levantadas, construídas. Igrejas são edificadas, levantadas, construídas. É por isso que Jesus ele vai usar esse termo. Ele vai usar esta parábola para fazer o povo entender uma edificação espiritual, um levantamento espiritual, uma construção espiritual. Portanto, edificação aqui nesse conteúdo é a obra do Senhor. Isso está relacionado com a obra do Espírito Santo em nossa vida. Entenda, esta parte do sermão está sendo dirigida àqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Quantos dentro da igreja, irmãos, que vão ao culto, mas não estão nem aí pela palavra do Senhor, tem entrado pelo ouvido e saído pelo outro, não tem guardado, não tem cumprido, não tem zelado, não tem praticado. O Senhor ele é fiel a todo momento, mas quando eu deixo de ouvir a tua palavra, quando eu deixo de praticar a sua palavra, quando eu deixo de zelar pela tua palavra, nada vai ter fundamento em minha vida. Porque se eu deixei de ouvir a palavra, se eu deixei de zelar pela palavra, se eu deixei de cumprir pela palavra, nada vai fazer efeito. É como se eu estiver doente e eu querer tomar um remédio vencido, não vai fazer efeito, ou pior, vai fazer um efeito colateral em minha vida. Eu posso ficar pior ainda. Aleluia. Oh Espírito Santo, oh glória. O Senhor ele é poderoso, ele é fiel a todo momento. Ei, entenda, porque ele vai dizer, preste atenção no que ele vai dizer. Portanto, versículo 24: portanto, quem ouve estas minhas palavras. Olha para cá. Faz quanto tempo que você deixou de ouvir a palavra do Senhor? Faz quanto tempo que você deixou de ouvir a voz do Senhor? Tem tanta gente, irmão, ouvindo oba-oba,
ouvindo mentira, ouvindo fofoca, ouvindo picuinha e se afastando da presença do Senhor. Tem tanta gente ouvindo tanta baboseira por aí e tem se afastado da presença do Senhor. Tem tanta gente ouvindo ladainha e tem se afastado da presença do Senhor. Aí começa a ficar fraco, começa a morrer espiritualmente, e depois o culpado é a igreja, o culpado é o pastor, o culpado é a missionária, o culpado é o ciclo de oração, o culpado é a mocidade, o culpado é os jovens, o culpado é o louvor, o culpado é o diácono, o culpado é o presbítero. Não, o culpado é você, que foi na onda, foi no oba-oba, foi no mimimi. Em vez de você ouvir a palavra, você foi ouvir a Mariazinha que mora na sua rua de casa. Em vez de você ouvir a palavra, você foi dar ouvido para quem não está nem aí com a tua pessoa. Em vez de você ouvir a palavra, você foi na onda daquele que quer ver a tua casa destruída, derribada. Em vez de você ouvir a palavra, você não ouviu. Anarra sui de cantarábia, Darébiam tocominéia sui de vaso. Oh, aleluia. Sabe o que eu acho maravilhoso? É que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós temos um novo pensamento. Lembra em Jeremias 18, quando o Senhor Deus ele vai chamar Jeremias. Jeremias 18. Deus diz: ei, Jeremias, sim, levanta, sim, agora desce. Aonde? A casa do oleiro. Eu vou fazer o que lá, Jeová? Desce lá, você vai ouvir a minha voz. Desce, porque lá você vai ouvir as minhas palavras. Ô irmão, entenda que tem momento que para ouvir a palavra do Senhor, o lugar é específico. Não é qualquer lugar. Tem momento que para você ouvir a palavra do Senhor é lugar específico. Moisés, quando queria falar com Deus e ouvir Deus, ele subia ao monte. Davi, quando queria falar com Deus, ele tinha um lugar específico. Da mesma forma, Deus vai dizer: Jeremias, levanta, sai do comodismo, agora desce a casa do oleiro, porque lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Não é o que você quer ouvir, mas é o que eu quero falar para você. Não é o que você quer fazer, mas eu quero que você faça. Aleluia. Rais tequemeneia subianda, ele mambu de comineia subia. Aleluia. E tem momento que nós deixamos de ouvir a palavra do Senhor. E Jesus ele vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Sabe o que acontece hoje? Tem pessoas frustradas dentro da igreja porque deixou de praticar a palavra do Senhor. Tem pessoas morrendo dentro da igreja porque fechou os ouvidos para Deus e deixou de praticar. Quando eu parar de fazer o que Deus quer, tudo vai fechar para mim. Não vai existir porta aberta enquanto eu ficar de braço cruzado. Não vai ter porta aberta enquanto eu ficar sentado vendo a luz do dia passar sobre a minha vida. Calabasub de comanai, Herebian de cominai, Assui de cantarábia. Aonde está sua casa? Na rocha ou está na areia? Aonde é que está sua casa? Ele vai dizer no verso 24: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Entenda, irmãos, olha que Jesus está dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, ele é prudente. Aí no verso 25, ele vai soltar a bênção e vai dizer: caiu a chuva, os rios transbordaram, era vento para tudo quanto é lado soprando contra a casa. A impressão é que a casa iria desmoronar,
Mas quando você ouve a palavra de Jesus e a pratica, quem guarda a tua casa é Ele, quem protege a tua família é Ele, quem te renova é Ele, quem te dá graça é Ele. Deus não deixa nada acontecer com a tua casa. Tu pode morar num barraco de tapa e no meio da tempestade Deus segura o seu barraco. Renéis, tequemeneia, remanto e deplominácia. Eu já vi, irmãos, pessoas que moram em comunidade e a casinha de madeira, mas crente até o tutano, em vendaval, em tempestade, o barraco do vizinho voou do vizinho da direita, voou do vizinho da esquerda, voou do vizinho da frente, o de trás, e o dele ficou intacto. Porque Jesus está dizendo na palavra: aquele que ouve as minhas palavras e pratica, a casa dele está na rocha, eu guardo. Erevaço, eremianto e decomina. Eu estou sentindo a presença aqui. Ele guarda. Pode cair a chuva, pode soprar o vento pode ser contra a casa. Sabe aquela tempestade forte que você olha para o céu está vermelho, é vento, é terra, é poeira, você vê árvore caindo, você vê telhado voando, mas a sua casa está intacta, a sua família está intacta, o teu casamento está intacto, os teus filhos estão intactos, porque a tua casa está na rocha. Você está ouvindo a palavra, você está guardando a palavra, e o melhor, você está praticando. Não adianta ouvir e fingir que não ouviu, porque tem muito crente assim, escutou, mas fingiu que não ouviu nada. Ei, o Senhor quer dizer: aquele que ouve, aleluia, as minhas palavras e a pratica, é como um homem prudente. Você tem sido prudente, irmãos? A prudência tem estado contigo? A prudência tem caminhado contigo? A prudência faz a sua casa estar sobre a rocha. Ele vai dizer, versículo 25: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, porém ela não caiu. Por quê? Porque tinha os seus alicerces sobre a rocha. Aí Jesus, ele vai dizer à pessoa que não faz nada, verso 26: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que constrói a sua casa sobre areia. A chuva cai, o rio transborda, sopra os ventos e dão contra aquela casa, e ela cai, e foi grande a sua queda. Oh, aleluia. Ele quer dizer para você nesta manhã, aleluia, glória, aonde a tua casa está findada, na areia ou na rocha? Que tipo de crente que você é? Que está ouvindo a voz de Deus e praticando? Ou você está ouvindo, fingindo que não ouviu e não fazendo nada? É tempo da igreja despertar. É tempo da igreja acordar, irmãos. O diabo não está brincando de ser diabo, mas a igreja tem brincado de ser igreja. E no momento mais que Jesus está precisando da igreja unida, da igreja junta, a igreja está separada, a igreja está distante. É o momento, irmãos, da igreja dar as mãos, se unir, louvar, engrandecer e adorar o nome do Senhor. Mas o pensamento da igreja tem sido tantas. Ele quer dizer para você: aonde está a tua casa? Aonde está colocada a sua casa? Aonde está colocada a tua fé? Aonde está colocada a sua adoração? Você só adora em tempo bom? Você só adora em tempo de porta aberta?
Você só adora a Deus em tempo de fartura, de bonança. Quando está na luta, está na prova, quando o vento sopra, você não adora mais. Você não busca mais. Você não jejua mais. Hoje tem que implorar para o crente orar. Hoje tem que implorar para a igreja orar. Hoje tem que implorar para o crente jejuar. Ei, o Senhor está nos dizendo esta manhã: é tempo da nossa casa estar sobre a rocha. É tempo da nossa fé estar sobre a rocha. É tempo da nossa adoração, a nossa convicção estar sobre a rocha. Declaraba sorebecanto, paraganaga sorebecai arabacaiandas. É tempo. Jesus está voltando. E de que maneira Jesus vai encontrar minha casa? De que maneira Jesus vai encontrar minha fé? De que maneira Jesus vai encontrar minha estrutura? Porque nessa parábola Jesus lhe quer falar sobre alicerce. O que é alicerce, pastor? Alicerce é coluna de sustentabilidade. É aquilo que sustenta tudo. E como é que está a minha estrutura? Porque se é sustentabilidade, é para você suportar e não para ser fraco. Deus está cansado do crente, do mimimi, do cara feia. Se você é coluna, é para você suportar. Deus não coloca qualquer pessoa de coluna, não. Se Deus te colocou, é porque Ele viu que você é capaz de suportar o tranco, de aguentar sozinho, de aguentar calado, de aguentar adorando, de chorar, de gemer, mas não sair do pé da cruz, de chorar, de gemer, mas dizer: meu Deus é bom, Ele é poderoso, Ele fez, Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Onde está a tua casa? Será que nós estamos sendo prudentes ou insensatos? Será que nós estamos sendo prudentes, ouvindo a palavra, guardando? Porque hoje eu só quero guardar a palavra quando é boa para mim. Correção eu não quero, não. Não, deixa. Não foi comigo que Deus falou, não. Foi para o outro ali. Foi para o vizinho. Nós temos que dar valor ainda que Deus está falando conosco. Se Ele está falando conosco é porque Ele nos ama e não quer nos conduzir em cima de propósitos, em cima de sabedoria, em cima de convicção. Nós temos que dar valor a esse Deus, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é santo. Ei, querido, será que nesse tempo agora a prudência tem sido contigo? Ou você tem sido insensato a tal ponto de não guardar aquilo que Deus tem falado para você? Sabe o que é maravilhoso, irmãos? É depois que tudo acontece de errado, a culpa é da igreja. Depois que tudo acontece de errado, foi o pastor que não orou, foi o pastor que não jejuou, foi o pastor que não fez campanha em minha casa. Ei, enquanto você não quiser orar, enquanto você não quiser pagar o preço, nada vai fluir, nada vai adiantar. Ele quer dizer para você: chegou o tempo de você entender que Deus te quer na rocha e não na areia. Chegou o tempo de você entender que Deus não te levantou somente para esquentar banco de igreja, mas Deus te levantou, foi para fazer a diferença. Deus te levantou, é para você fazer o ID. Deus te levantou, é para você falar do amor dele ao próximo. Deus te levantou, é para você levar as boas novas. Deus te levantou, é para você profetizar para o seu vizinho. Deus te levantou, é para você pregar para toda a tua família. Deus te levantou, é para você ganhar os teus filhos. Deus te levantou, é para você pregar no seu trabalho. Deus te levantou, é para você fazer a diferença. Aleluia! Oh Espírito Santo, ai, narra subianda, deplomineia, sui devasso. Eu sinto ele aqui. Ei, meu irmão, o Senhor quer dizer para mim e para você
É tempo de nós começarmos a entender e a guardar a posição que Deus quer de nós. Porque grande tem sido até aqui as tempestades. Grande tem sido as ventanias. Grande tem sido as fúrias, as lutas. Só que, olhe para a sua casa aí. Olhe para a sua vida agora. Vê se alguma coisa saiu do lugar. Derevasso. Ruinécia. Sabe por que não saiu? Porque Deus te findou na rocha. Porque Deus te colocou na rocha. A partir do momento que Deus falou: filho, grave e guarde a minha palavra, e você guardou e confiou, grandes coisas Ele fez, vai fazer, vai continuar fazendo na tua história, porque Ele é Deus e Ele é fiel. Enquanto eu ficar nessa posição que Deus me colocou, grandes projetos, grandes coisas Ele vai ter para a minha vida, a minha casa e a minha família. Só que a partir do momento que eu sair dessa posição, irmãos, eu vou colocar automaticamente a minha casa na areia. Enquanto eu cumprir aquilo que Deus direcionou, a minha casa está na rocha. O vento pode soprar que for. O vento pode... Lembra todos nós um dia criança, e algo sempre que toda criança assistiu, viu, irmão? Lembra daquela história dos 3 porquinhos? Lembra disso? Lembra? Não tinha os 3 porquinhos e não tinha o lobo mau, e cada porquinho tinha a tua casa. 2 o lobo mau derrubava, era ou não era? Mas a terceira era a casa mais resistente. Lembra disso, dessa história? A terceira casa era a casa mais resistente. Vamos fazer diferente? 2 casas eram os porquinhos que não oravam. Ou melhor, era aquele que ouviu, não guardou e não praticou. Eram as 2 casas que o lobo soprava e a casa ficava destruída. A última casa era daquele que ouvia e praticava. Deus findou na rocha. O lobo ficou sem fôlego e a casa não foi derrubada. Assim é a nossa vida. Tem muitos lobos por aí tentando derrubar a tua casa. Tem muitos... Ei, da calaia, mam, chocomineia. Tem muitos lobo mau por aí tentando soprar a tua vida, a tua história. Só que se você entender, ouvir e praticar a palavra, ele vai ficar sem fôlego. Ele vai ficar sem fôlego e a sua casa vai ficar intacta. A sua casa vai ficar intacta na presença do Senhor. Ele quer dizer para você: grande é a resposta que Ele está liberando para você aí. Grande é a resposta que o Todo-Poderoso Ele está entregando para você agora aí. Grande é o livramento que o Espírito Santo está te entregando agora. Abra o teu coração nesse momento aí. Eu vejo o agir de Deus na tua vida agora. Eu vejo uma renovação espiritual de Deus agora. Eu vejo a porta do Senhor se abrindo para você agora. Eu vejo o livramento do Senhor descendo agora. Eu vejo a cura do Senhor sendo derramada agora. Eu vejo uma ousadia de Deus sendo entregue agora. Eu vejo uma nova unção de Deus na tua vida agora. Vai, abre a tua mão, começa a receber aí. Vai recebendo, receba agora. Vai da calama sub de comanaia, remiando comineia subianda, lá pra candarapia anturibidaia, remiando e comineia subia, alamantu de comineia subianda, ai da caia mantu de récia, aleluia.